Bem-vindos à nossa primeira aulinha de nossa videoaula, né, de erosão e proteção costeira. Essa vai ser uma aula que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é erosão, vamos discutir um pouco o assunto de uma maneira bem geral, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, né, o que é erosão? O que a gente pode chamar de erosão, né? Existem algumas definições, mas no geral a gente chama de erosão costeira quando existe um processo onde o balanço sedimentar de um determinado ambiente, de uma determinada área, de uma região, é negativo. Ou seja, isso pode acontecer em diferentes escalas, tá? Que a gente tem uma que fala de longo termo, mas isso pode ser em diferentes escalas. O processo, a quantidade de sedimento que chega é menor do que a quantidade de sedimento que está saindo daquele ambiente, tá? Na escala definida do estudo que você está fazendo, do diagnóstico que você está fazendo, tá? Então, é quando um ambiente está perdendo sedimento e o sedimento que está sendo trazido pela dinâmica do ambiente costeiro não está repondo todo esse sedimento que está saindo. Então, sai mais do que entra, a gente tem um balanço sedimentar negativo e esse ambiente é considerado sofrendo erosão, tá? A erosão, ela é um processo natural, ela acontece normalmente em muitos lugares. A gente tem esse, esse trabalho aqui que é relativamente novo, né, que é de 2018. Aqui, ó, nesse link vocês conseguem entrar no site, deem uma acessadinha lá, e aí tem o resultado, vocês conseguem ver, tipo num Google Maps da vida, todos os resultados do mundo inteiro. O que é esse trabalho? Esse trabalho é um panorama geral da erosão em praias arenosas, em costas arenosas, no mundo inteiro. E aqui, mais ou menos, tem uma visão geral do que eles encontraram. Ó, o que está em vermelhinho está sofrendo erosão, e o que está em verdinho são pontos de acreção intensa, tá? Vermelhinho, erosão intensa, o tamanho das bolinhas está diretamente relacionado com as taxas, ó. Taxas de erosão, a gente vai falar sobre isso bastante durante a disciplina. A gente fala em metros por ano, tá? Quantos metros a costa está recuando ou acrescendo, se a gente estiver falando de acreção, por ano, tá? Esse trabalho, ele foi realizado com imagem de satélite Landsat, com resolução de 30 metros, com dados de 1984 até 2016. Ele é um trabalho muito abrangente, apesar dele ter uma resolução muito baixa, porque imagens de satélite com essa resolução não são as imagens mais, né? Então, e eles fizeram transectos de uma maneira que a gente vai fazer também na costa inteira, em todas as costas do mundo. Então, é um trabalho muito interessante e dá para ter um panorama geral. Se vê que a erosão costeira é uma questão muito importante, ó, o resultado deles é que 24% das costas arenosas estão sofrendo erosão. É muito, é um quarto, é muita coisa, tá? 28% sofrendo acreção e 48% estáveis, tá? É muito grande esse percentual. E isso não é muito exato, pode ser muito maior, porque esses 48% estáveis, eles, com certeza, eles estão maquiando costas cuja erosão só não foi possível ser detectada com o método, que é um método de resolução bem baixa que eles usaram, tá? Mas era necessário para ter essa abrangência espacial que eles tiveram, é o melhor método. Só que para detalhar costas, por exemplo, aqui na costa do Rio Grande do Sul, não apareceu erosão, apareceu que a costa aqui, ó, do sul, sudeste, até praticamente o nordeste, está tudo estável, e a gente sabe que não é verdade, a gente tem bastante erosão aqui, a gente tem bastante erosão na costa do Brasil inteiro, né? Então,
Mas dá para ter uma ideia de um panorama geral, tá? Esse trabalho. Só que a resolução é muito baixa. Então, a gente sabe, ó, uma visão geral. Na Europa, eles têm uma taxa de perda diária na zona costeira da Europa inteira de chega a 15 quilômetros quadrados por ano de área perdida para erosão por ano na Europa. E eles gastam cerca de 3 bilhões de euros com medidas de mitigação, obras de proteção. Então, é um problema importante, é um problema real e um problema importante que precisa ser entendido para poder ser mitigado, pelo menos, porque dificilmente ele vai ser resolvido. Tá? Então, ó, no Brasil, a gente tem isso aqui é do livrinho do Panorama da Erosão, que está disponível para vocês ali aqui no AVA. Essa tabelinha aqui é da introdução do livro e tem uma noção, assim, do que foi diagnosticado no Brasil de erosão por estado, tá? Do Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, aqui nesse panorama, a gente vê que 60% a 65% da costa do Nordeste está sofrendo erosão. No Sudeste e no Sul, essa taxa é bem menor, chega a 15%, mas com um aumento da tendência erosiva, tá? E com relação ao diagnóstico anterior, que tinha sido em 2006, 12 anos depois, tá? Ó, a tendência erosiva é o que está em amarelinho, tá? E o vermelho é o que é em erosão mesmo. Então, no Brasil também é um problema importante. Então, é uma questão que tem que ser entendida e ela tem que ser olhada com os olhos certos, porque o grande problema da erosão, que se torna um problema quando a gente tem urbanização, quando o homem se envolve, né? E começa a tratar aquilo de maneira incorreta, o que tende só a piorar e gastar mais dinheiro. Piorar e gastar mais dinheiro. Então, quanto mais a gente precisa entender os processos erosivos, entender as causas dos processos erosivos para a gente tentar aplicar as melhores soluções de mitigação. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem o resultado lá daquele estudo do... Eu não vou nem tentar falar esse nome. Aqui para o Brasil, se a gente dá um zoom in, assim, no Brasil, olha só, a gente vê pontinhos amarelos são estáveis, os vermelhinhos são que eles identificaram a erosão e os verdinhos onde eles identificaram a acreção. Até identificam alguma coisa de erosão aqui, ó, no Conceição, que a gente sabe que tem uma erosão forte, aqui em Rio Grande uma acreção, mas é um estudo com muito baixa resolução, tá? Mas ele é um estudo mais para panorama geral mesmo. Então, qual que é a questão da erosão, né? Existem situações onde os seres humanos são os culpados pela erosão? Existem, tá? Mas, no geral, a erosão é um processo natural, é um processo que acontece naturalmente, principalmente em uma escala mais curta, tá? Principalmente numa escala mais curta, quando tem uma tempestade muito grande, vai haver erosão, naturalmente, independente da presença do homem ou não, tá? Mas muitas vezes, na verdade, sempre, essa erosão ela só vai ser um problema se tiver a presença do homem naquele ambiente, com estruturas criadas pelo homem naquele ambiente, que vão acabar sendo ameaçadas por essa erosão, tá? A gente vai ter uma erosão de praia natural, só que se o homem construiu em cima das dunas, essa erosão vai começar a ser um problema, porque a gente vai ter construções que vão ser afetadas por esse processo erosivo, que vão cair e vai gerar um grande problema. Tá? A erosão em si não é um problema. O problema é a presença humana naquele ambiente que sofre um processo erosivo. Mas muitas vezes esses processos eles podem ser piorados pelas ações humanas, né? Dificilmente um ambiente naturalmente acressivo ele vai se tornar
erosivo, a não ser que o homem faça aquelas, a gente vai falar sobre isso, aquela coisa de interromper o transporte de sedimento na costa, e aí sim, as costas adjacentes vão ter problemas erosivos gerados pelas ações humanas. Mas, normalmente, um ambiente que já é acrescivo, não vai ser porque o cara vai construir em cima da duna que aquele ambiente vai se tornar erosivo. Porém, um ambiente já erosivo, quando o ser humano vai lá e isola aquele sedimento que fazia parte de todo o ciclo sedimentar ali do processo de tempestade pega areia, leva para debaixo d'água, depois as ondas de bom tempo vão trazendo esse sedimento de volta para a costa. Vocês viram isso aí lá em Morro. Esse é um processo natural. Se o ser humano vai lá e isola uma quantidade de sedimento que fazia parte desse processo, ele sim pode piorar muito um processo erosivo. Tá? Mas se for uma costa muito agressiva, não necessariamente essa ação do homem vai causar uma erosão. Tá? O que eu estou tentando dizer é que normalmente a erosão é um processo natural que vira um problema pela presença humana. Tá? Em alguns casos, sim, o homem causa erosão, mas geralmente a erosão não, a causa do homem não, a causa da erosão não é o homem. Tá? Aí a gente vai falar de estruturas e obras, tá? Rígidas e não rígidas. A nossa disciplina, como eu já falei para vocês, ela fala sobre erosão e proteção costeira. Tá? Os processos erosivos, os processos que regem, que são causa de erosão, são processos de dinâmica costeira que vocês viram em Morro. Tá? Então eu vou repassar rapidinho. Eu suponho que vocês tenham aprendido esses processos lá em Morro. E a gente vai falar, a maior parte da disciplina, a gente vai falar sobre estruturas de proteção, que é o que se imagina que vocês ainda não conheçam, tá? Que é o que eu vou trazer de novo. Eu vou mostrar como os processos costeiros podem ser responsáveis ou não pela erosão, apresentar isso para vocês, e depois a gente vai falar sobre estruturas e obras, que é maneiras de mitigação. E aí a gente vai falar, elas funcionam? Quando elas funcionam? Por quanto tempo essas estruturas funcionam? E as medidas de mitigação? Tá? A gente vai ver que cada estrutura ela tem um objetivo. E uma coisa muito comum, falando de estruturas rígidas e de não rígidas também, de obras, cada obra ela tem um objetivo. Ela foi pensada para agir de uma maneira naquela costa para tentar mitigar ou diminuir ou acabar com a erosão costeira. E o que normalmente a gente vê são as obras sendo utilizadas de maneira errada. Um exemplo que eu sempre dou, e que a gente vai falar disso com certeza de novo lá na frente, é a questão dos muros de contenção. O muro de contenção, ele é uma estrutura que ele é feita para proteger a costa de inundação. Ele não é uma estrutura feita para proteger a costa da perda do sedimento. E aí o que a gente vê? Tem uma costa em erosão, o pessoal vai lá e tasca-lhe a primeira coisa, tasca-lhe um muro de proteção. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar alguma coisa. Vai piorar? Provavelmente vai piorar. Porque você vai construir um muro de proteção, aquele ambiente é erosivo, existe um déficit de sedimento, o sedimento que ficar na base desse muro vai ser levado, esse muro vai cair e não vai adiantar nada. Se for um lugar que sofre alagamento, mas que está estável, você pode construir um muro de contenção para proteger aquele lugar do alagamento, porque ele está estável, o sedimento não vai sair mais do que chega, então a base do muro vai ficar estável, ou que seja um ambiente em acreção. Então, as estruturas elas têm que ser utilizadas corretamente. Então, por isso que é importante entender o que cada estrutura, para que cada estrutura, não que a gente não é engenheiro, mas a gente é oceanógrafo, nós estamos cada vez mais trabalhando em secretarias do meio ambiente. Tenho duas amigas, pelo menos, que trabalham, 3 pessoas que eu conheço que trabalham oceanólogos com o cargo de oceanógrafo mesmo em secretarias do meio ambiente. E essas pessoas são essas pessoas que são responsáveis por pensar as estruturas, os processos costeiros que acontecem naqueles municípios, e são as pessoas que precisam pensar quais são as estruturas e quais obras são mais adequadas para aquele ambiente.
A gente não vai desenhar, a gente não vai projetar as estruturas, mas a gente que vai indicar qual estrutura. Então, a gente tem que entender sobre isso, tá? Outra coisa que é uma discussão que tem que ser pensada, que é uma discussão que vem cada vez mais surgindo, é o que vale mais, né? A praia em si, o ambiente natural, ou as construções ameaçadas? Porque normalmente a gente vai fazer uma obra, uma estrutura, quando tem erosão e tem um balneário que está sendo ameaçado, um hotel que está sendo ameaçada, uma estrada que está sendo ameaçada. E aí, muitas vezes, as obras, elas acabam prejudicando tanto esteticamente, quanto com relação ao ambiente mesmo, ecologicamente, elas acabam danificando o ambiente, tá? E aí tem que ser muito bem pensado. O que vale mais? A praia em si, o ambiente natural, ou essas construções ameaçadas? Vale a pena destruir, entre aspas, a praia com estruturas e com coisas que não são ideais para preservar as construções que estão ameaçadas? Isso é um pensamento que não pode ser generalizado. Para cada situação existe uma situação, né? E é uma coisa que tem que ser levada em conta também, tá? E aí tem as discussões que Pilk e Cooper lançaram, tem um livro de 2014 que é The Last Beach. E eles lançam pensamentinhos, assim. Isso também está no primeiro capítulo do Panorama da Erosão, lá de 2018. E aí tem alguns pontos, assim, que podem ser, que eles gostaram de chamar a atenção. Primeiro, acostume-se a viver em ambientes costeiros mutáveis. Isso é uma coisa que nós, como ser humano, a gente ainda não aprendeu, mas é uma coisa... O ambiente costeiro, ele é mutável. É natural que a linha de costa mude de lugar, que ela avance, depois que ela recue. Então, só que o ser humano, a gente teve essa fase que está mudando, né? De que o negócio era enrocar tudo, botar rocha, botar concreto, lineariza, e a gente quer morar aqui, não importa. Nós somos mais fortes que a natureza, só que a gente está vendo que não é. Então, a gente tem que se acostumar a viver em ambientes costeiros mutáveis e tentar se estabelecer respeitando a escala dessas mudanças que estão perto da gente, né? Não lute contra a natureza como uma linha de defesa, que é a história do enrocamento, que é a história do muro de contenção, faz um muro e fala, não, meu lugar está até aqui, vai lutar contra o mar, contra a dinâmica costeira com uma parede. Você vai acabar perdendo, né? Aí, ó, considere temporárias todas as estruturas construídas pelo homem na linha de costa, porque a linha de costa vai mudar, né? Apenas como último recurso, considere a construção de estruturas de engenharia para proteção ou preservação costeira, somente em áreas metropolitanas. É aquela coisa, o que vale mais? A gente construir uma coisa, o que vale mais? A praia ou o que está atrás? Existem situações em que pode-se chegar à conclusão de que as construções são mais importantes do que a praia naquela situação, daquele lugar. E aí pode sim valer a pena. Tá? Então, baseie as decisões de construção costeiras no benefício da maioria da população, ao invés de uma minoria proprietária de imóveis na orla costeira. Também isso é importante, né? Para que, por exemplo, não se construa grandes obras pensando num resort. É uma coisa luxuosa que está sendo ameaçada e que você pode acabar prejudicando a maior parte da população, que não vai ser aquela que vai ser beneficiada por aquela obra, né? E deixe cair o farol, a cabana de praia, o motel ou a barraca de hot dog quando o seu tempo chegar. Porque se a erosão for, for de longo prazo, for um processo de longo prazo, e se for um processo intenso, a não ser que você invista muito dinheiro com obras e com manutenções constantes ao longo do tempo, a erosão vai acabar ganhando, né? Então, tem que aceitar.
E aí vamos falar um pouquinho das escalas. Eu acabei de falar se a erosão for de longo termo, né? Porque a gente pode trabalhar os processos costeiros, eles acontecem em diversas escalas. E a erosão também, depende de qual período ali, qual escala temporal, e aí associadamente a escala espacial que você tá levando em consideração. Esse gráfico, ele é bem interessante, ele é bonitinho. Deixa eu pegar uma canetinha. Né? Que a gente tem aqui, olha só, aqui no eixo vertical, a gente tem a escala temporal em frequência, tá? Quantos ciclos por segundo. E na escala horizontal, a gente tem a escala espacial, que é quantos por metro ou milímetro, né? Então, aqui a gente começa pela escala aqui de maior frequência, né? Que é a turbulência. Os processos costeiros, eles acontecem em todas essas frequências, ó, que vão de 1000 ciclos por segundo até 1 ciclo por século, tá? E de 1 ciclo por milímetro até 1 ciclo por 100 quilômetros. Então, é uma escala muito grande, tá? Aí a gente vem desde turbulência, ondas de alta frequência, aí aqui banda incidente, que são as ondas de gravidade, depois a gente vem ondas de infragravidade, sempre, olha só, indo para menos ciclos por segundo e um ciclo a cada 1 metro, a cada 1000 metros, a cada 10 metros, 100 metros, tá? Então, a gente está diminuindo a escala espacial e temporal. Então, aumentando a abrangência espacial e temporal, porque eu sempre me confundo com a história de diminuir e aumentar a escala. Então, a gente está aumentando a abrangência espacial e temporal, né? Banda incidente, já falei, ondas de gravidade, depois ondas de infragravidade, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas são ondas que são formadas na zona de surf e que têm um período um pouco mais longo do que aquelas ondas que são as ondas de gravidade normal. Vocês já devem ter estado na praia e tá vindo onda normal e tal, tem onda, o SWAT está ali naquela posição dele, que varia um pouquinho. De repente vem uma onda que vai lá na frente, é uma onda de infragravidade. É uma onda que ela tende a ser bem mais longa, um período bem mais longo, chega a 20 segundos, 20 e poucos segundos, e que ela é gerada por interação das ondas na zona de surf, das ondas de gravidade. Mas não é o objetivo. Se vocês querem saber mais sobre isso, ondas de infragravidade, coloquem ali no fórum que eu posso passar mais informação sobre isso para vocês. Mas aí a gente vai indo, ó, marés, que a gente tem, ó, e aqui a gente tem, olha só, as ondas de gravidade aqui nos 10 segundos, as ondas de infragravidade um pouco mais, 20, 30, aqui tá até 100 segundos, mas é um pouquinho menos. E a gente vai para marés, que é uma por dia, 12 horas, um dia. Tempestades, tem o centro aqui, ó, do seu... E aí a gente vai mudando também a escala espacial. Eu estou focando na escala temporal, mas a gente está mudando a escala espacial também, tá? E aí tempestades que tem o centro numa semana, que é a média de tempestades mesmo, principalmente aqui para nossa costa. Se pegar a frequência de tempestades ao longo do ano, a média dá ali 7, 8, 9 dias, mas pode ser um pouquinho menos no inverno, um pouco mais no outono, tá? Tempestades que têm já um alcance grande, aí ciclos anuais e variabilidade interanual, tá? Então, quando a gente estiver falando de erosão, a gente pode estar falando desde aqui, ó, da escala de ondas individuais incidentes, quanto de erosão causa a incidência de uma onda na praia. Aqui, ó, afetando uma escala de 10 metros, 1 metro, a praia. Mas normalmente não é o foco. Como que é o foco dos processos erosivos? Normalmente a gente parte daqui, ó, da escala de tempestades, erosão causada por tempestades, são aquelas erosões, aqueles eventos que a gente chama eventos erosivos,
né, que podem acontecer a cada semana, no inverno, um pouquinho menos, e que podem alcançar alguns quilômetros, até muitos quilômetros, né? E quando a gente está falando de longo termo e tal, a gente pode estar falando aqui de ciclos anuais, que também tenho certeza que vocês estão familiarizados com ciclos anuais, né? Que é muito comum a gente ter erosão daquele ambiente, daquela praia no inverno e a sua recuperação no verão, né? Que aí, se a gente fizer um estudo só no inverno, a gente vai detectar que aquele ambiente tá erosivo. Se a gente fizer um estudo que vai levar todo o ciclo anual em consideração, a gente já vai ter um diagnóstico diferente de que aquele ambiente ele está estável no ciclo anual, só que ele tem uma variabilidade natural ali que a costa vai recuar no inverno e avançar no verão. E a variabilidade interanual. Quando a gente está falando de longo termo, a gente está falando de variabilidade interanual. Ao longo dos anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos, aquela praia está com uma tendência erosiva. Tá? Aí aqui a gente tem uma nomenclatura sugerida pela... que foi nossa professora aqui, esqueci, a Luciana Esteves sugere na tese dela, que a gente pode ter, ó, a escala de curto termo, de horas a anos, que vai afetar de 10 metros a 1 quilômetro, que está relacionada a condições oceanográficas locais e mudanças climáticas sazonais, variações sazonais no clima. Médio termo, a gente está falando de anos a décadas, de 1 a 10 quilômetros, mudanças no clima de ondas, eventos extremos, ciclos de bancos na zona de surf também podem causar. Longo termo de décadas a séculos, né, de 10 a 100 quilômetros, que podem estar associados a flutuações do nível do mar, mudanças climáticas e eventos extremos também. E o longuíssimo termo, que seria já a escala geológica, de séculos a milênios, né, que abrange uma escala espacial maior, e também pode ter como causas variações no aporte sedimentar, quanto chega dos rios, variações nas taxas erosivas no continente, tá? Flutuações no nível do mar, mudanças climáticas globais e a morfologia antecedente também, porque se vocês fizerem, eu não sei se a Salete está dando a disciplina dela para graduação atualmente, mas a gente tem uma professora que foi recentemente contratada, a professora Salete Figueiredo, que trabalha com evolução costeira ela trabalha a partir daqui, ó, de décadas até séculos, né? E uma das grandes causas do comportamento da linha de costa, ela coloca sempre a variação do nível do mar, a morfologia antecedente, ela é muito importante, principalmente a declividade da costa, é muito importante para a resposta costeira, quanto daquela costa vai recuar ou não para uma determinada variação do nível do mar. Então, a morfologia antecedente é interessante, é importante também. Tá, e aqui eu vou botar só um exemplinho para a gente acabar. Tá ficando um pouquinho mais longo do que eu gostaria já. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Vocês já devem ter visto perfis na disciplina do Lauro, né? Isso aqui, a gente tem o Farol da Conceição. Vou falar do Farol da Conceição ainda nessa unidade, nesse primeiro capítulo aqui da nossa disciplina. É um lugar que tem uma erosão a longo termo. E aqui a gente tem os perfis, ó. Aqui é a cota, tá meio distorcido, mas... E aqui a distância perpendicular à costa, ó, no X, tá? Percebam que esses piquinhos aqui, isso aqui é o campo de dunas, e aí aqui a praia. Reparem que existe um exagero vertical muito grande aqui, ó. Aqui, ó, em 5 metros até o topo do eixo Y aqui, e o eixo X está em, ó, 200 metros, 150 metros. A praia não é íngreme desse jeito, tá? Mas aí que a gente tem perfis, ó, de 96 até 2006. 96 é esse aqui na frente, ó, o azul sólido, e 2006, esse aqui atrás. Tá? Então, a gente consegue ver que é um lugar que está recuando. Recuou, acho que 50 metros, mais ou menos, nesse período. Tá?
Então, aqui a gente está tratando de uma escala temporal, o quê? Ó, de 10 anos, tá? Então, a gente consegue ter uma ideia de, ao longo do tempo, como é que está se comportando a linha de costa aqui, nesse lugar. Aí eu tenho um exemplo aqui de 2 perfis que foram feitos, ó, um em 30 de maio de 96 e o outro em 25 de julho de 96, tá? São dados históricos. Uma diferença aqui de 2 meses e que a gente teve um recuo de 25 metros em 2 meses. Se eu não tomar cuidado com a escala que eu estou usando, porque olha aqui, acho que eu tenho na frente. Se eu fizer o cálculo, ó, em 2 meses, recuou 25 metros. Quanto que está recuando por ano? Se em 2 meses recuou 25 metros, em um ano, recua 150 metros por ano. Só que isso não é real. Por quê? Porque essa escala que eu estou vendo aqui, eu tenho só 2 meses de intervalo entre os perfis. O que aconteceu aqui no meio? Uma baita de uma tempestade que tirou um monte de sedimento da costa. Só que esse sedimento vai voltar para a costa. Isso aqui não é uma... Nessa escala aqui de 2 meses, tá, aconteceu essa erosão. Mas a gente não pode levar em consideração isso como sendo a escala, a taxa de erosão desse lugar. Porque se eu pego aqui, ó, dados de 2006 a 2010, aqui eu tenho, ó, aqui seria o perfil de 2006, esse aqui na frente do laranja, aqui é o perfil de 2010, e o que está pintadinho aqui de laranja é o que foi erodido entre 2006 e 2010. O que está aqui em amarelinho é o que foi acrescido, ó, o campo de dunas até deu uma crescidinha, um pouco desse sedimento está vindo, o vento está empurrando aqui para trás, tem um baita campo de dunas progressivas aqui atrás. Tá? Então, o que eu tenho? Se eu olhar aqui na linha de costa, a nível do mar, teve um recuo de 15 metros, 15,8 metros, quase 16, entre 2006 e 2010. E aí, em 4 anos, 15,8 metros, que aí eu tenho uma taxa muito mais realista de 3,95 metros por ano. Tá? É disso que eu tô falando quando eu falo que a gente tem que prestar atenção na escala do que a gente tá observando. Certo? Então, bom, pessoal, por hoje é só. Essa foi a nossa primeira aula. E espero o feedback de vocês. Escrevam no fórum as dúvidas que ficarem. Não deixem passar, porque esse método remoto, ele é um pouco complicado, é complicado para mim também. Então, vamos indo devagarzinho, vamos conversando e me falem o que vocês estão achando, se vocês não estão gostando, se alguma coisa para eu melhorar, deem um feedback, tá bem? Fiquem bem e até a próxima aula.